meu nome é Sabrina e seja muito bem-vindo ao meu primeiro vlog de leitura. Se você é assim como eu e você não gosta muito de ver introduções um pouquinho longas, não se preocupe, eu vou deixar para você em algum lugar desse vídeo, seja aqui ou seja embaixo. Eu não sei se eu vou ter capacidade mental ou cognitiva, enfim, suficiente para mexer em tecnologia, para colocar aquele negócio que você clica e você vai direto para o lugar que você quer do vídeo, no tempo certo. Bem, eu não sei se vai dar certo isso aí, mas não se preocupa que você vai saber qual é o tempo que você tem que ir para ver realmente o que vai ser do vlog. Mas eu acho que, tratando-se de meu primeiro vídeo e tal, eu acho que eu preciso dar uma introduçãozinha, né? Eu imagino que pessoas recentes e que, enfim, vão fazer esse tipo de coisa, elas precisam também, dar uma introdução. Então eu vou dar, mas, não se preocupe. Enfim, dando essa introdução, né? Eu sempre gostei de assistir os vlogs de leitura. Há muito tempo eu gosto de ver isso, acho que desde que lançou, porque... Eu não sei se desde quando lançou, porque, enfim, há muito tempo que eu acompanho. Porque eu sempre achei muito legal, você vai ter o livro e aí você vai ter uma pessoa pra você ir lá e, lendo. E antes mesmo de você ler, você já sabe que a pessoa gostou, você pode ver o vídeo antes, você pode ir lendo enquanto a pessoa tá lendo com você. Então isso foi sempre muito legal. Só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito assim. Então, às vezes, eu queria poder compartilhar minha reação e as coisas que eu tava sentindo em relação ao livro, com as pessoas e tal. Só que eu ficava assim, gente, vão me achar uma louca, entendeu? Vão achar que eu sou sei lá, ficava com medo do que o povo ia pensar de eu ficar fazendo essas coisas. Então, isso acabou mudando aos pouquinhos. Eu fui meio que desencanando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E também não vou falar tudo, porque senão vai ficar muito longo mesmo. Mas eu tenho alguns livros que eu nunca li na minha vida, nunca abri eles, porque tem um tempo atrás eu quis muito começar a gostar de livros clássicos. Porque na minha cabeça, para você ser, naquela época, por exemplo, para você ser um leitor bonzinho, você tem que gostar o quê? Dos clássicos. É a pior coisa que eu poderia fazer, porque eu entulhei uma multidão de livros, Frankenstein, Drácula, quem mais que tem ali? Lovecraft. Nossa, Lovecraft é um inferno. Enfim, eu peguei vários desses livros, li 2 páginas e eu nunca passei do resto. E aí eu fiquei pensando, gente, os livros são lindos, os livros são perfeitos, são incríveis. E eu, nossa, e aí eu pensei, por que eu não junto essas duas coisas? Eu quero conseguir aprender, não é nem aprender, mas eu quero conseguir, ler esses livros, porque por mais que eu não goste deles, eu não quero deixar eles entulhados sem eu nunca ter lido, porque foram caros, eles custaram dinheiro. Mas ao mesmo tempo, serviria para fazer um vlog, por exemplo, e o vlog serviria para me estimular. Então, mesmo que todo mundo me achasse uma louca por estar fazendo isso, e ninguém assistisse, só fosse eu e os fantasmas, eu e as almas, uma coisa mais bonitinha, eu e Jesus, aqui, entendeu? Pelo menos, eu vou ter lido o livro, entendeu? Eu não acho mais de que para você ser um bom leitor, você tem que ler os clássicos, porque naturalmente eu detesto. Nossa, vai ser um desespero ler realmente esse negócio. Mas, de qualquer forma, eu vou estar lendo, gente. É cultura, é coisa. Então, bora lá. Já tá ficando muito longo esse negócio e vamos para o foco que é o livro realmente. Pronto. Eu fiz, meu Deus. Ai, vamos lá, gente. Eu tô tentando gravar essa parte, já tem 1 milhão de vezes. Mas eu não tô conseguindo, aconteceu alguma coisa toda vez. Mas enfim, eu vou começar a ler esse daqui, ó. É o primeiro livro que eu quero começar a ler com vocês, que é o Frankenstein. Gente, e é muito bonita a capa, é muito bonita mesmo. É a personificação de o problema não é você, o problema é o lugar. Porque, sinceramente, acho que se esse livro estivesse na mão de qualquer outra pessoa, nossa, a pessoa ia amar, sinceramente. O problema realmente sou eu, que não sou fã de livros clássicos.
Mas enfim, eu vou deixar o microfone preso na minha roupa aqui, pra fazer um pequeno barulhinho, mas pra conseguir mexer no livro e falar com vocês ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Fez barulhinho, mas tá tudo certo, imagino eu. Bem, aqui, como vocês podem ver, é um livro muito bonito. Ele é de Mary Shelley, né? Que é uma mulher. Eu amei muito. Na época eu comprei, aliás, eu ganhei esse livro porque eu vi um filme na Netflix muito legal sobre a autora desse livro. E ela comeu basicamente um pão que já amassou, foi assim, uma coisa louca a vida dela. Ela era filha de um cara bem rico lá de Londres e tal, e o pai ela acabou fugindo de casa com um cara lá que ela se apaixonou, o cara era super babaca, teve uma filha com ele, enfim. E no final do livro, ela não podia colocar o nome dela como autora da obra mesmo, porque as editoras não queriam que atribuir o livro a uma mulher. Então, a última cena é ela saindo da livraria com a filha, segurando a mão da menina. E aí, a menina, ela olha pra livraria e a Mary olha junto. E aí, quando ela olha, tá lá o livro Frankenstein e o nomezinho dela embaixo, gente. Eu achei tão legal. E aí, acabou me pegando essa parte e eu quis muito ganhar o livro. Aí, enfim, ele é todo cheio de desenhos de anatômicos, tipo braço, coração, olho e tal, porque Frankenstein, ele é a junção de vários pedaços de corpos, né? Que levou aquele choque. Aí pronto. E aqui, ó, tem os negocinhos. Não sei se isso aqui eram pra ser, imagino que não. É nervos, mas imagino que seja eletricidade mesmo. Quando você abre aqui, ó, você vê que o desenho, ele é todo cheio de... eu acho muito bonito esse desenho, sabe? Tipo, porque ele é todo de raios e coisas e... Nossa, muito legal. E aqui no meio tá ele. Eu acho que é basicamente uma homenagem. Todo mundo meio que sabe, né? Tipo, Frankenstein, levou aquele choque, não sei o que, na tempestade. Essa parte eu acho que é de conhecimento geral, não precisa ler o livro pra saber. Mas pronto, tem aqui a parte de Frankenstein, o nomezinho, né? Aqui com o nome da autora, sumário. E aí tem a apresentação, que eu não vou ler, obviamente, né? Eu já falei pra vocês que eu não gosto de ver muita apresentação e tal, dos livros. Não sei se sou só eu deveria mudar isso, mas enfim, se um dia eu mudar isso, não será hoje que eu irei começar. Aí pronto, tem o volume 1, volume 2 e volume 3. E pelo que eu vi, o volume 1 ele é composto por algumas cartas. Na parte de trás do livro, ele vai ter basicamente o mesmo desenho da frente. E aqui atrás também vai ter a cronologia, vida e obra de Mary Shelley, que conta basicamente os BOs e as reviravoltas da vida dela, desde o nascimento até a morte, basicamente os pontos importantes. E aí é isso, eu vou começar a ler, e aí no final de cada carta, né, do primeiro volume, eu venho aqui e conto o que eu achei. Cheirinho. Tá, eu acabei agora de ler a primeira carta. Pelo que deu pra ver até agora, o cara era meio doido e meio inquieto, realmente. Ele é basicamente, pelo que deu pra perceber, um carinha meio rico. Ele não foi criado pelo pai, pela mãe, foi criado pelo tio. E aí o tio tinha uma biblioteca gigantesca. Ele ficava lendo aqueles livros, tudo mais. Queria ser escritor, acabou não dando certo no final. E acabou herdando, pelo que deu pra entender, ele tem o tio dele. Aí o tio dele foi pra uma dessa para uma melhor. Nisso, o primo dele foi de uma dessa para a melhor, que era filho desse tio, e a herança acabou passando para ele. E esse cara tem uma irmã, que eu não lembro agora o nome da irmã, mas enfim. E aí ele virou marinheiro, ele fez um monte de coisa, tudo isso para meio que preencher o tempo que ele tinha livre. E aí, no final, ele tá na Rússia e tá dizendo de que vai fazer um empreendimento, escrevendo essa carta pra irmã, falando que vai fazer esse empreendimento e que esse empreendimento pode matar ele. Normal. Assim, eu como irmã, tenho um irmão mais novo, nossa, eu ia amar receber uma carta dessa. Uma carta de gente que não tem o que fazer, não tem uma trouxa de pano pra lavar. Até agora é basicamente isso. É um cara que não tem uma trouxa de pano pra lavar. Só.
Mas enfim, vamos lá, né? Então, eu falei que não tava gostando dele, mas agora eu tô. Ai, gente, tô achando ele tão fofo. O nome dele é Robert. Ele agora colocou, porque na primeira carta ele não colocou o nome dele, só colocou, tipo assim, seu irmão. Mas agora o nome dele é Robert. E aí, ele é o seguinte, iniciou a segunda carta dizendo assim, de que ele queria muito ter um amigo pra, tipo assim, consolar ele, dar alegria a ele e tudo mais, e ele não tinha amigo nenhum. Desculpe. Ele não tinha amigo nenhum. E aí, ele tava lá, ele contratou um grupo de marinheiros pra poder cuidar da embarcação dele e tudo mais. E aí, ele tá viajando, não sei pra onde exatamente. Mas ele encontrou um capitão de um navio de que ele era amigo e tal, tinha participado da embarcação dele há um tempo atrás. E esse cara acabou perdendo o navio. Tipo, ele trabalhava no navio desse comandante. Aí esse comandante, ele acabou perdendo o navio dele e ficou desempregado. Aí esse cara reencontrou ele na Rússia e contratou ele por saber que estava desempregado. Aí ele contou uma história super legal desse comandante, de que gente, que tosse. De que ele era apaixonado por uma mulher russa. E aí ele se apaixonou por uma mulher, quis casar, trabalhou muito para conseguir reunir um dote para poder pagar, né, para o pai. Para poder pagar pro pai, para poder ter a menina, que naquele tempo era assim. Só que ele descobriu que a mulher era apaixonada por outro. E a mulher meio que se jogou nos pés dele, implorando para que ele tivesse misericórdia dela e não sei o que, e ajudasse. E ele pegou todo o dote que ele tinha, comprou uma fazenda, deu pro amante da mulher. Aí deu o resto do dinheiro para ele comprar de boi, de tudo, não sei o que. Foi até o pai da menina. Voltando. Aí pronto. Ele foi até o pai da menina, da mulher no caso, imagino. Pediu para o cara aceitar. O pai disse de que não iria dar a filha em casamento para o amante dela, porque ele estava em dívida com o cara, porque ele achou ele um cara muito top. E aí o moço saiu do país dele, foi para outro canto, só voltou pro país depois que descobriu que realmente o pai da menina tinha deixado ela se casar com ele. Gente, eu achei isso tão legal. E fez tudo isso porque, assim, os dois eram apaixonados, só que o amante dela amava ela também. E eles eram um casal antes de terem conhecido esse cara, entendeu? Tipo, o comandante. E aí, por conta disso, por ele ser pobre, o pai dela não deixou. Ele pediu ela em casamento, mas o pai não deixou. Aí pronto, aí ele fica falando que ele gostou muito desse cara, que ele contratou ele por conta disso. Aí fala que ama muito a irmã, que espera ver ela novamente. Enfim, eu ainda acho ele um cara que não tem o que fazer da vida. Seria adequado ali ter uma trouxa de pano. Mas ele é simpático, gente. Ele não é aquela pessoa assim, só aquele... Eu penso nele como um burguês safado, entendeu? Nada a ver, que ali meio que só pra, sabe? E ali meio que, ai, tô com tempo livre. Mas não, ele é muito legal, ele é muito... eu gostei dele, gente. Eu gostei dele agora. A próxima carta ela é bem curtinha, ó. Só tem 2 páginas a última carta. Olha, sinceramente, eu tô bastante impressionada, assim, porque eu achei que eu ia detestar. Não porque a leitura seria ruim ou algo do gênero, porque se o livro é considerado, assim, um livrão, é porque tem motivo, né? Mas, assim, seria realmente por incapacidade minha mesmo. Eu achei que eu não ia gostar. Mas, gente, o livro é muito legal mesmo. Até agora tá sendo ótimo. Eu terminei já, eu não li só aquela outra carta que eu fiquei de ler.
Eu li a quarta também, que é um pouco mais longa. A primeira é basicamente ele falando pra irmã que tá tudo bem com ele, tudo normal. E a outra carta, a última, é ele falando que tá tudo péssimo, que o navio ficou preso no gelo e que ele acabou vendo um estranho gigantesco com um trenó nadando, assim, tipo, não nadando, mas correndo assim nas geleiras, e ele sem saber o que era. De repente chegou outro cara, e aí esse outro cara, ele era tipo, tava completamente congelado, eles tiveram que colocar pra dentro do navio. Ele ficou, tipo assim, passando mal, eles tiveram que colocar ele assim, na frente do fogo, ele desmaiou, sabe, foi o maior caos. E aí, ao longo da quarta carta, ele vai falando de que ele ficou amigo desse cara. E começou a contar sobre as histórias dele, sobre os empreendimentos dele, que até agora ninguém sabe exatamente quais são esses empreendimentos. Mas o viajante, o cara que estava à beira da morte, que ficou amigo dele, ele olha pra ele e fala, tipo assim, cara, ele começa a chorar. Porque ele escuta os empreendimentos do cara e aí fica, cara, não faz isso, porque eu estou nessa situação, porque eu fiz exatamente o que você quer fazer. E aí, esse cara meio que tá perseguindo, eles descobrem que esse cara tá perseguindo aquele cara do trenó do começo, aquele cara que ficou, eles viram de longe, entendeu? E aí, é isso, tá uma história bem louca, e aí os próximos capítulos, basicamente, não é mais o protagonista narrando as cartas, mas é como se tivesse dois protagonistas, pelo que eu entendi. Agora, vão ter mais 8 capítulos, pelo que eu vi, e nesses 8 capítulos, ele vai falar um pouquinho mais, tipo, a história desse viajante que foi encontrado na beira-mar, entendeu? E aí eu vou dividir, eu vou ler 4 capítulos, e vou vir falar pra vocês, e depois eu vou ler os outros 4 pra vir falar pra vocês. Por quê? Porque se eu for ler, tipo assim, um por um, e vindo aqui falar pra vocês um por um, esse vídeo vai ficar do tamanho do Brasil. Então, eu vou separar assim, porque fica bem mais rápido, bem mais simples, e ainda tem mais 2 volumes pra ler. Então, gente, esse vídeo vai ficar o quê? 3 dias? Não dá, né? Enfim, basicamente isso. Agora tu tem que ler, né, também? Porque aí vai tá inventando que tá lendo. Mas eu realmente vou ler. Só não vou ler enquanto tá filmando. Ai, adianta de que... eu vou comentar. Esse vlog é Isso é mentiroso. mentira, ela não está lendo. Mas pra ficar bonitinho a cena. Tudo que ela fala vem do Gemini, entendeu? É. Estou lendo. Pronto. Que leitura, viu? Leitura. Agora você tá lendo. Eu tô assim meio... Porque eu acabei de chegar da faculdade e eu tô com virose, então eu tô meio assim. Mas eu queria atualizar vocês em relação à leitura. Eu tinha gravado uma parte já explicando, só que aí depois eu percebi de que eu tava dando muito spoiler. Aí eu achei melhor não colocar aquela parte. Mas enfim, não sei se... pode ser, né? Alguém ainda tem spoiler. Eu já teria levado spoiler porque eu nunca tinha lido. Mas enfim, por mais que o livro seja antigo. Mas enfim, eu tô amando, eu tô achando maravilhoso e tá perfeito. Eu tô com ódio mortal do carinha que foi encontrado lá na deriva do mar por uma série de razões. Enfim, que eu não sei se eu posso contar, mas enfim, tem uma série de pessoas que são mortas por conta de uma grande irresponsabilidade dele. E tipo assim, ele encontra a criatura, entendeu? E essa criatura, ela não é o Frankenstein. Tipo, o Frankenstein é o nome do cientista nesse livro que criou a criatura, entendeu? E basicamente, eu tô achando ela tão... Sabe, eu não tô naquela parte que eu falei pra vocês que eu ia parar. Eu tô no mais da metade do segundo volume. Porque eu achei que ia ficar muito longo esse vídeo, e aí eu achei melhor adiantar. Aí pronto, gente, eu tô com tanta pena por uma série de coisas. Entrou personagens novos,
entrou a família, né, do cara que tá contando a história. Basicamente a vida dele era perfeita até ele acabar se mudando lá. Enfim, eu não vou contar, mas muito legal. E tem a parte do vilão, né, que não é vilão, agora eu vou descobrir, que ele fica hospedado, meio que escondido na casa de um grupinho aí de pessoas de uma família, sem que essa família saiba. E aí meio que ele acaba desenvolvendo consciência de ambiente e tudo mais, meio que por conta da convivência sem a família saber com eles, entendeu? E tipo assim, gente, tá muito legal, de verdade, muito top mesmo. Eu não achei que eu fosse gostar tanto. Eu não consegui ler de um jeito muito contínuo, porque eu tive seminário hoje, então eu tive que dar uma estudada, né? Então ontem eu não li e eu tenho prova amanhã. Então não consegui ler muito hoje, mas eu li um pedacinho, acho que até coloquei aí, provavelmente. Mas enfim, gente, eu não quero dar muito spoiler, mas assim, leiam, vai ser muito legal, sinceramente. O máximo que eu posso dizer é isso. O cara é um grande de um babaca irresponsável que botou a vida literalmente de uma série de pessoas em risco, inclusive matou pessoas, entendeu? Indiretamente pela sua grande responsabilidade. É isso que eu tenho a dizer. E aí vocês leem e vocês vão saber, entendeu? Um cheiro e até depois, quando eu tiver mais coisa pra falar pra vocês. Então, eu queria vir aqui pra falar com vocês antes de terminar o livro, porque faltam tipo 4 capítulos pra terminar o 3º volume e finalizar o livro. E eu tô achando um livro muito profundo, muito sensível de verdade, porque se aprofundou muito em relação à criatura, sabe? E os sentimentos dessa criatura em relação ao seu criador. E no filme da Mary Shelley, ela fala justamente mais ou menos isso, de que ela se sente o Frankenstein, tipo, a gente chama de Frankenstein, né, mas o nome dele seria a criatura. Frankenstein é o nome do cientista, que é um spoilerzinho, mas enfim. E tipo assim, é muito sensível, porque eu tenho uma relação bem próxima assim com Deus, né, e aí me pegou muito uma frase que ele disse, uma parte do livro que ele fala de que, além do fato do criador dele ter abandonado ele ainda deixou ele sozinho. Porque Deus, quando fez o Adão, ele o criou e o deu alguém que lhe fosse parecido, não deixou sozinho com as criaturas, deixou ele com alguém que fosse idôneo a ele, né? Mas com ele não, tipo, além do pecado do criador dele ter o abandonado, ele ainda foi lá e o deixou só. E só de um jeito ao qual ele não consegue se relacionar com os outros, não consegue se relacionar com os seres humanos, porque toda vez que o ser humano olha pra ele, por mais que ele ame aquele ser humano, o ser humano vai lá e o trata mal, independente da idade, da vida, de qualquer coisa. Porque o ser humano, quando vê alguém que não aparenta ser aquilo que ele acha perfeito, ele rejeita. Olha, é muito... Nossa, é muito legal mesmo. Tipo, eu tô falando isso várias vezes, mas realmente é muito legal mesmo. E é muito triste, assim, sabe? Porque você vai vendo, tipo, depois de saber que ela se via desse jeito. Tipo, a pessoa, ela se via como alguém destinado à solidão, entendeu? Destinada a pobreza, qualquer coisa que não fosse a bondade de alguém, entende? Isso é muito triste e achei muito profundo o livro. Realmente é um livro muito bom, eu recomendo qualquer pessoa ler, porque, nossa, você vai lendo e você vai, tipo assim, pensando inclusive em relação a você mesmo, tá ligado? Porque, tipo assim, acho que é meio que natural do ser humano, não sei, buscar sempre coisas belas, coisas bonitas, coisas assim, assado, mas essa coisa assim
do aceitar o diferente, aceitar o estranho, aceitar algo, e ao mesmo tempo você entende os personagens que não entendem o que é a criatura, vê um bicho e pensa que é um monstro e vai se esconder. Mas o que pesa mesmo pra mim nesse negócio é o fato do criador da criatura, do Frankenstein, não reconhecer o que ele fez. Tipo assim, ele passa o livro inteiro xingando a criatura, falando que a criatura é nojenta, que a criatura é horrenda, que a criatura é isso, que a criatura é aquilo, mas ele mesmo criou aquela criatura e ele mesmo abandonou. Tipo, ele poderia ter destruído a criatura, ele poderia ter feito tudo, mas não, ele foi lá, fez ela, xingou, abandonou, não teve piedade do mesmo jeito que Deus teve, por exemplo, de Adão, como colocou, mas tipo, ele foi e simplesmente abandonou, entende? E passa o livro inteiro achando que ele é o certo e não isso. Então provavelmente a pessoa, que eu imagino que seja o marido dela na época, que deixou ela desse jeito, que deixou ela igual à criatura, nunca reconheceu, entende? E que ele causou aquilo nela. Enfim, muito reflexivo, muito legal. Leiam, só leiam. Então, eu tô aqui pra finalizar os últimos capítulos do livro. São exatamente 1h22 da manhã, mas eu tive que vir aqui pra poder conversar um pouquinho com vocês em relação ao final do livro. Assim, eu não gostei muito não vou admitir. O livro em si, dá pra perceber pelas milhões de vezes que eu fiquei falando isso, é muito bom. Realmente foi uma das escritas, porque o que me pega em livros clássicos é a escrita, muito elaborada, muito coisada. Mas ela conseguiu, né, o Shirley conseguiu de um jeito, escrever de um jeito, que você entende e você meio que leva aquela escrita mais elaborada, mais isso, como, sabe, é um livro clássico bom de ler, mesmo você não sendo da época do livro, entende? Enfim, eu não gostei do final, porque, enfim, gente, a criatura, ela meio que fica se sentindo culpada por ter, tipo assim, tudo bem, né, ela tentar querer, tipo, se redimir, porque acabou matando um monte de pessoas. Mas no final, não é nem o fato dela se sentir culpada, mas é o fato dela acabar, pelo sofrimento dela, inocentando o Frankenstein, entendeu? Porque, sei lá, eu queria que ela tivesse se visto um pouquinho melhor, ou o Frankenstein tivesse se arrependido do que ele fez. Mas no livro, no final, ele morre, e basicamente todo mundo, tipo assim, o pai dele, né, que morreu, a esposa dele que morreu, o amigo dele que morreu, o irmão que ele basicamente abandonou, enfim, basicamente todas as pessoas ficam ali e todo mundo acha que ele é o herói, que ele é isso, que ele é aquilo. Inclusive o cara que tá na embarcação daquele desocupado, que ainda acha ele um grande desocupado, ele, tipo assim, o cara morre e ele ainda fica pensando de que ele é um herói, que ele é isso, que ele é não sei o que, é a criatura que é o errado, mesmo ele tendo ouvido todo o relato da história. Então, assim, eu queria um pouco, eu sei que, não sei, talvez pelo contexto da época, eu lembro no filme, pelo menos, de que recebeu muitas críticas ela ter colocado a criatura como um ser bom, né, enfim, é meio que uma crítica muito pesada em relação ao ser humano mesmo. Mas, enfim, eu queria que ele tivesse se arrependido, entende? Eu acho de que, pensando por esse lado, até que não é um final tão ruim, né? Porque seria meio que uma visão do que realmente o ser humano faria numa situação daquelas. Mas ele não se arrepende, isso que me dá raiva. Ele ainda se vê como uma grande vítima da situação, mesmo ele sendo o grande vilão da história. Tipo, ele literalmente abandona a criatura à mercê. Ele gasta todos os esforços, tempo e dinheiro para construir a criatura. Ele consegue. Aí ele vai, abandona essa criatura.
essa criatura sofre maus bocados por conta dele. Aí ela se revolta contra a humanidade por culpa dele. Aí ela encontra ele e pede uma única coisa, que lhe dê uma companheira na vida. É só o que ele quer. E aí ele vai, destrói essa companheira na frente do cara, na frente da criatura, chama ele de tudo que não presta, aí a criatura se vinga dele, matando a esposa dele na noite de núpcias, e ele ainda fica pensando de que ele é o grande herói da situação e que ele não sei o que, dizendo que é tudo culpa dele, é tudo, eu não posso gritar, porque assim, é 1h30 da manhã praticamente, mas meu irmão, é tudo culpa dele, é tudo culpa dele, não é culpa da coitada da criatura, do coitado no caso, porque é um masculino, meu irmão, entendeu? Tipo assim, me deu raiva de todas as pessoas desse livro. Todas as pessoas desse livro me estressaram. Todas, sem tirar uma alma. Mas enfim. Leiam, é muito bom, muito maravilhoso. Se eu que não gosto de clássicos, gostei. Gente, é ótimo. Eu estou com muitas esperanças de se acontecer a mesma coisa, porque o próximo livro que eu quero ler é o Drácula. E aí, eu tô com muitas esperanças de Drácula ser mais ou menos bonzinho, igual o Frankenstein. Mas, não sei, enfim. Não pode ser a autora, realmente. Mas, vamos torcer, né? Bem, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande cheiro. E até o próximo vídeo. Muito pequenininha falando assim, né? Mas enfim. Tchau, tchau.